Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar de novo aqui, reencontrando vocês para mais um assunto. A gente está retomando o estudo da recuperação extrajudicial. Nós já começamos o estudo da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, começamos analisando os aspectos de teoria geral, os primeiros artigos dessa lei, falamos a aplicação da lei, a não aplicação, a regra de competência dessa lei e passaremos a partir de agora a finalizar o estudo da recuperação extrajudicial, que foi o assunto da nossa última aula por videoconferência. Então, vou deixar esse vídeo gravado para finalização desse conteúdo. Fazer uma breve retomada da recuperação extrajudicial para a gente chegar até onde nós paramos, ok? Na última aula. Muito bem. Nós vimos então que essa Lei 11.101 de 2005, a Lei de Recuperação de Empresas e Falências, traça como objetivo maior a preservação da atividade empresarial desde que viável, desde que alcance a possibilidade de permanência viável. Muito bem. Vimos que para esse mecanismo idealizado pelo legislador, nascem duas figuras de recuperação. Só lembrando, a linha cronológica da lei não é essa que nós estamos estudando. Como vocês já se recordam, a lei fala primeiro da recuperação judicial, depois fala da falência e depois da recuperação extrajudicial. Só lembrando, nós vamos, entre aspas, desenvolver uma linha diferente didática para poder desenvolver um bom raciocínio. Então nós começaremos a analisar as recuperações de empresa. E dentro desse conteúdo de recuperações de empresa, nós começamos por uma recuperação que tem aplicação, que tem cabimento em um momento empresarial da gestão da empresa menos gravoso. Por que menos gravoso? O legislador pensou também em uma hipótese em que o devedor empresário pudesse, por si próprio, reorganizar as suas dívidas e buscar, de forma autônoma, com os seus credores, um tipo de acordo, um tipo de parcelamento de dívidas, prolongamento de prazos, a fim de restabelecer a sua estrutura empresarial. Esse momento de crise econômica e financeira, nós também já vimos a diferença entre elas, é para o legislador um momento adequado para que, ainda sem a interferência do Poder Judiciário, ainda sem a companhia de um terceiro indicado pelo Poder Judiciário, o devedor pudesse aprimorar as suas negociações e buscar com os seus credores, como eu disse, uma renegociação, uma reestruturação dos seus débitos, dos seus compromissos. Muito bem. Então, para essas circunstâncias de crise econômica e financeira, mas menos gravosas, menos delicadas, o legislador autoriza, a partir do artigo 161, uma modalidade de recuperação de empresas chamada recuperação extrajudicial. Nós já vimos, o próprio nome extrajudicial se dá por conta do não envolvimento ou não subordinação do ato de recuperação ao Poder Judiciário como regra. Nós já vimos na nossa última aula que nesta recuperação de empresa, na modalidade extrajudicial, é possível que o credor aborde, contrate credores de uma linha de crédito ou de várias linhas com alguns limites, com algumas observações. Bom, nós vimos que se chama extrajudicial porque obrigatoriamente se passa de início fora do âmbito do Poder Judiciário. O devedor terá autonomia de convocar, de convidar credores, grupos de credores específico, dentro de uma certa linha de restrição legal, para propor a eles dilação de prazo, redução de preços, além de vários outros meios de recuperação que nós já mencionamos
através do estudo do artigo 50 na nossa última aula, ok? Então, na última aula nós fizemos uma introdução, um conceito da recuperação extrajudicial, falamos dos meios de recuperação do artigo 50 e falamos também dos requisitos para que um devedor possa fazer uso desse mecanismo de recuperação de empresas. Vimos também algumas características que são fundamentais para esse tipo de recuperação de empresa. Nós vimos, por exemplo, que essa recuperação extrajudicial vai ser estabelecida exclusivamente entre devedor e credores, podendo ser levada, quando o caso, e aí a gente vai voltar nisso, podendo, quando o caso, ser levada à homologação judicial. Inclusive, deixei um artigo, na verdade, uma decisão judicial de recebimento da petição de homologação da recuperação extrajudicial para que vocês dessem uma olhada na estrutura dessa decisão e vissem que, embora seja extrajudicial, há critérios a serem obedecidos, sem os quais esse pedido não seguirá adiante. Muito bem. Vimos o procedimento inicial, a necessidade de convocação dos credores para início, e vimos também as modalidades de recuperação extrajudicial. Falamos da recuperação extrajudicial facultativa e da recuperação extrajudicial obrigatória. A rigor, nós vimos que qualquer recuperação extrajudicial é facultativa. O devedor não tem a obrigação legal de levar à homologação o seu plano de recuperação extrajudicial. Nos dois artigos que nós estudamos, 162 e 163, que falam da recuperação extrajudicial, ambos mencionam o devedor poderá. No caso da homologação facultativa, não é exatamente a homologação que é facultativa. Na verdade, os efeitos da recuperação extrajudicial só recairão sobre aqueles credores aderentes ao plano de recuperação extrajudicial. Os credores que não atentarem, que não aderirem àquelas condições da recuperação extrajudicial, não sofrerão nenhum tipo de efeito, com a homologação ou sem homologação. O que difere é que, se eu faço um acordo enquanto devedor com os meus credores de uma determinada linha, tenho a aprovação deles e não levo esse acordo para a homologação judicial, eu tenho consubstanciado um título executivo extrajudicial. Isso quer dizer que qualquer dos credores signatários desse tipo de acordo extrajudicial tem nas mãos também um título executivo extrajudicial. Em caso de descumprimento, qualquer um deles poderá exigi-lo em juízo, executá-lo em juízo. E isso permite, obviamente, pode permitir, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, inclusive o pedido de falência. Então vejam, quando nós falamos em recuperação extrajudicial, estamos falando de uma modalidade específica. E dessa modalidade específica de recuperação de empresas, nós temos a autonomia do credor, mas temos também uma autonomia dos seus efeitos. Esses efeitos valem, como regra, para os credores que aderiram ao projeto. E mais, aqueles que não aderirem, como regra, não vão ficar submetidos aos termos desse acordo. As obrigações, as dívidas que permanecem com os credores ou em favor dos credores que não assinaram, que não aderiram ao plano de recuperação do devedor, permanecem inalterados, nos mesmos prazos, nos mesmos moldes. Esses aí também terão um título executivo extrajudicial, representados por títulos variados, e vão poder executar o devedor da mesma maneira. E é exatamente aí que nós passamos a nos preocupar na nossa última aula com a recuperação extrajudicial obrigatória. Volto a dizer, não é ou não se trata de designar a recuperação, a homologação como obrigatória.
Na verdade, nós estamos falando do efeito da homologação. Quando nós falamos da recuperação extrajudicial obrigatória, nós estamos falando de uma modalidade que, se levada à apreciação por meio de homologação judicial ao Poder Judiciário, e, além dessa homologação, tiver a aprovação de 3/5 dos credores do devedor, uma vez homologado o acordo, uma vez homologado esse plano de recuperação extrajudicial, todos os credores daquela classe, mesmo que não aderentes, estarão sujeitos à recuperação extrajudicial. Daí chamar recuperação extrajudicial obrigatória, aquela que obriga a todos os credores, aderentes ou não. Mas para que essa outra forma de recuperação extrajudicial obrigatória aconteça, é necessário então pelo menos 2 fenômenos. O primeiro é que haja a homologação, tudo bem? Então, para que se imponha sobre todos, aí sim eu tenho que homologar. Mas não basta só a homologação. Eu tenho que ter a homologação e a aprovação de pelo menos 3/5 dos credores abraçados daquela classe objeto do plano de recuperação extrajudicial. Se eu tiver só a homologação e não tiver o quórum legal mínimo, não vai haver imposição aos outros credores. Então vamos lá. Podemos fazer algumas questões, algumas perguntas. A homologação judicial na recuperação extrajudicial é obrigatória? Bom, como regra, não. Será obrigatória se o devedor quiser que 1. Alcançando pelo menos 3/5 dos seus credores, leve a homologação para obter a obrigatoriedade para todos os credores. Aí sim, eu posso dizer que será obrigatória para obrigar os credores quando eu tiver 3/5 de aprovação mais a homologação judicial. Tudo bem? Eu estou passando um pouco rápido sobre isso porque esse foi basicamente o conteúdo da nossa última aula. E algumas coisas importantes a gente tratou também. Preciso que vocês se recordem, que vocês mentalizem a questão dos créditos que não são sujeitos a esse tipo de recuperação. Primeiro, os trabalhistas. Eles são dotados de uma especificidade que impede uma negociação fora do âmbito de classe ou judiciário nesses moldes de recuperação extrajudicial. A mesma coisa acontece com os tributários, aqueles que dependem de uma aprovação da própria fazenda, da secretaria, na estrutura de concessão de prazos, de forma de pagamento. Isso não depende da vontade do devedor. O crédito tributário até pode ser parcelado, mas dentro das regras do credor tributário e não do contribuinte devedor. Nenhum contribuinte devedor escolhe o desconto que quer, a forma que quer, ele adere às propostas do credor tributário. Então, a gente viu que esses 2 tipos de créditos não são abraçados, não são constantes da recuperação extrajudicial. Alguns artigos, em razão da reforma trabalhista, questionam a questão do direito do trabalho, ok? Nós ainda teremos algumas decisões que provavelmente possam alterar essa realidade para o futuro. Mas por enquanto a gente segue essa mesma linha. E também vimos que o credor fiduciário também não estará sujeito. Inclusive na aula alguns perguntaram, né, sobre o contrato de franquia, depois sobre o contrato de arrendamento, de leasing, e a gente foi trabalhando um pouquinho sobre isso. Mas o que nós vimos na aula passada é que o credor fiduciário é, na realidade, o proprietário do bem que está na posse do devedor por uma questão contratual. Provavelmente porque o preço do bem ainda não foi pago e o próprio bem é a garantia da dívida. Então, nestes casos, o próprio contrato de alienação fiduciária vai reger as regras de inadimplência para a quitação das obrigações, ok? Muito bem. Se eu não me engano, pessoal, essas foram as principais considerações da nossa última aula de recuperação extrajudicial.
Mas tem uma coisinha que eu gostaria de lembrá-los também. Nós vimos que não há, a princípio, a possibilidade de um pedido de homologação judicial, de um plano de recuperação extrajudicial, se converta em falência. Nós fizemos um paralelo desse na última aula, questionando a seguinte máxima. Na recuperação judicial, e eu usei isso nas primeiras aulas para comprovar a viabilidade, nós vimos que se o devedor lá na recuperação judicial não apresenta o plano, o procedimento se convola em procedimento de falência. Se ele apresenta o plano e o plano não é aceito, o procedimento se transforma em procedimento de falência. Se ele apresenta o plano é aceito e ele não cumpre o plano, o procedimento se transforma, se convola em falência. Isso não acontece na recuperação extrajudicial. Por quê? Porque a participação do Poder Judiciário na homologação extrajudicial é, como o próprio nome diz, meramente homologatória, embora os requisitos legais sejam exigidos. E aí está uma decisão que a gente vai abordar logo em exercício dessa aula que a gente está vendo aqui, ok? Então nós vimos que quando nós falamos de recuperação extrajudicial, em nenhum momento haverá convolação em falência. Uma recuperação extrajudicial não se transforma em falência de maneira automática, como pode se dar na recuperação judicial. Mas isso também não quer dizer que qualquer credor, abraçado ou não abraçado pela recuperação extrajudicial, fique impedido de pedir a falência, de requerer a falência do devedor. Como assim, Fred? Então vamos lá. Imaginem que eu seja o devedor e tenha convocado a classe de vocês para fazer uma negociação, tudo bem? Digamos que metade da sala, o que não dá os 3/5, metade da sala tenha aderido à minha proposta, ok? Os demais, aqueles que não aceitaram, se as minhas obrigações não forem satisfeitas a tempo e modo, eles vão poder executar. E eles vão poder pedir minha falência dentro dos requisitos legais da falência, conforme a natureza do seu crédito, conforme o número e valor de títulos protestados. Então há uma série de possibilidades que vão continuar ocorrendo, operando nessa forma de recuperação. A mesma coisa acontece com quem aderiu. Ora, se quem não aderiu pode pedir, quem aderiu também poderia. Da mesma maneira, o que acontece é que quem aderiu agora tem em mãos um título executivo extrajudicial. Quem não aderiu? Não, quem não aderiu também tem um título executivo extrajudicial, também tem essa dívida consignada, não vou usar o termo consignado, mas tem essa dívida consubstanciada em um outro documento, em um outro título, que pode ser um contrato, que pode ser uma duplicata, um cheque, um mandato promissório. Então, esse outro credor vai poder basear o pedido dele de satisfação do crédito no documento que ele tiver. Esses que não aderiram. E os que aderiram vão poder buscar a satisfação do seu crédito utilizando o documento que eles possuem, que eles assinaram com o devedor. Então, isso mostra para nós que a recuperação extrajudicial não impede o pedido de falência do devedor, mas não no curso, na etapa judicial da recuperação extrajudicial. Se algum credor quiser fazê-lo, pedir a falência do devedor, deverá se basear nos requisitos da falência, que a gente ainda vai ver, mas basicamente no seu documento de crédito, naquilo que comprova ao credor o crédito em face do devedor. Então, quem não aderiu tem o seu documento lá, em que consta a obrigação do devedor. E quem aderiu também tem agora um novo documento, onde constam também as obrigações do devedor. Caso esse devedor não cumpra as obrigações com quem não aderiu pode executá-lo e da execução pode virar falência. A mesma coisa com quem aderiu.
Quem aderiu também tem em mãos um título executivo extrajudicial e, caso não seja cumprido, poderá exigi-lo em juízo. O que é importante, pessoal, em qualquer dos dois casos, tanto aos aderentes quanto aos não aderentes, tanto no caso da recuperação extrajudicial obrigatória, em que mesmo aqueles que não aderiram fazem parte e estão submetidos à vontade do devedor, em qualquer desses casos nós não falamos em convolução de falência ou convolução em falência. O procedimento de recuperação extrajudicial não permite, no seu trâmite de homologação ou trâmite homologatório, a conversão da falência. Nós vamos ter que seguir a regra. Vai haver ou execução ou protesto de títulos por parte do credor, para que só depois eles possam, com base nessas hipóteses, ou execução frustrada ou protesto de títulos, e a gente vai ver isso com mais calma, buscar a falência em outro procedimento. Ok? Importante então, hein, pessoal, essa retomada desses conceitos de recuperação extrajudicial. Lembrando, mais um dado importantíssimo, na recuperação extrajudicial, nós não contamos com nenhum tipo de apoio de terceiros ao devedor. Na recuperação judicial, temos o administrador, que fica lado a lado com o devedor, acompanhando o procedimento e o cumprimento do plano de recuperação. Certo? Muito bem. Até aqui nós caminhamos na nossa aula e fiz questão de fazer esse vídeo de retomada para que quaisquer dúvidas possam ser tiradas a partir daqui. Ficou um pedaço pequeno desse conteúdo para a gente finalizar e nesse próximo vídeo com certeza finalizaremos, que é exatamente o pedido e processamento da recuperação extrajudicial. Tá ok? Já voltamos já.